o que faz pessoas inteligentes, com diploma e carreira, se colocarem aos pés de um líder espiritual e acreditar que estão salvando o mundo, mesmo quando os rastros levam à violência e à morte. Hoje, no Cripta Brasil, a gente mergulha no lineamento universal, superior, o luz, e no caso dos meninos emasculados de Altamira, no Pará, um capítulo que marcou para sempre a crônica criminal brasileira. Nossa personagem central é Valentina de Andrade, brasileira, nascida no Rio Grande do Sul. Ela se apresentava como portadora de mensagens de seres evoluídos e autora de um livro polêmico, no qual atacava frontalmente a ideia tradicional de Deus. Ao longo dos anos 80, Valentina reuniu seguidores e articulou um discurso de evolução espiritual que o soa moderno, misturando ufologia, reencarnação e promessas de purificação. Para parte da imprensa, isso tudo era excentricidade esotérica. Para investigadores, era alerta. A doutrina circulava entre médicos, empresários, policiais, gente com instrução e influência, e carregava trechos hostis à infância, como advertências contra crianças e menções específicas aos nascidos a partir do início dos anos 80. Esse caldo doutrinário, mais tarde, apareceria no pano de fundo dos processos do Pará. Entre 1989 e 1993, em Altamira, Pará, meninos de 8 a 14 anos desapareceram. Alguns foram encontrados com sinais de tortura e emasculação. A cidade entrou em pânico. Por anos, a investigação patinou entre hipóteses de magia ritual, sadismo sexual e atuação em grupo. O caso acumulou erros de procedimento e falhas periciais, o que, lá na frente, alimentaria teses de nulidade. Mas, em meados dos anos 90, a polícia e o Ministério Público do Pará apontaram um núcleo de acusados, e luz apareceu no inquérito como ambiente frequente de alguns deles. Avançando no tempo, 2003 foi o ano em que o país voltou os olhos a Belém. Após uma década do período dos crimes, começaram os julgamentos. Em agosto, Amailton Madeira Gomes, comerciante local, e o ex-PM Carlos Alberto dos Santos Lima foram os primeiros a encarar o júri. Veredicto: 57 anos de prisão para Amailton e 35 anos para Carlos Alberto. A sentença foi recebida como o início de uma resposta de justiça a um caso até então cercado de impunidade. Dias depois, vieram a júri 2 acusados que tornaram o caso ainda mais controverso. Os médicos Anísio Ferreira de Souza e Césio Flávio Caldas Brandão. Eles foram condenados por participação em sequestros, castrações e homicídios. Ao longo dos anos seguintes, seus advogados obtiveram medidas que permitiram recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, e seus nomes reapareceram diversas vezes em decisões do Supremo Tribunal Federal sobre liminares e revisões. Ainda assim, as condenações permaneceram e Valentina foi absolvida. No julgamento a que respondeu no Pará, o júri entendeu que não havia prova direta de que ela tivesse ordenado assassinatos. A acusação tentou barrar recursos e discutiu pontos processuais no STF, mas, em síntese, ela não foi condenada no caso Altamira. Anos depois, morreu em 2022 a 2023, em Londrina, PR, já idosa. O obituário relembrou que seu nome havia sido investigado no caso Evandro, em Guaratuba, PR, nos anos 1990, sem condenação. Aqui é importante separar o que é prova do que é associação. Pará, Altamira. Houve condenações de 5 acusados em fases distintas de julgamento, com decisões reiteradas nos tribunais. Paraná, Guaratuba, caso Evandro. Valentina foi investigada e citada na imprensa e em documentos de polícia, sem condenação relacionada ao caso. Essa associação, muitas vezes repetida, não se converteu em prova penal. Outro ponto que costuma gerar ruído é a Argentina. Vamos ao que é documentado.
Valentina não era argentina, era brasileira, como já disse. Porém, há registro documental de que Ulloa teve registro, atividade em Buenos Aires, e jornais da época citam o marido argentino. Mesmo com as condenações no Pará, o caso nunca foi simples. Em meados dos anos 2010, a defesa de alguns condenados insistiu em revisões criminais, alegando novas linhas investigativas, especialmente depois da prisão de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito por uma série de feminicídios e emasculações no Maranhão. Essas teses pediam a reabertura de pontos do caso Altamira. Houve julgamentos de revisões no Tribunal de Justiça do Pará e o STF analisou pedidos correlatos. Não houve anulação geral dos veredictos do Pará. As condenações permaneceram vigentes, com discussões concentradas em execução e em pedidos de reexame. Para quem acompanha o tema, esse é o retrato. Um caso com decisões condenatórias firmes, mas pontos de controvérsia que continuam objeto de estudos acadêmicos, reportagens e debates. Se você me perguntar por que pessoas instruídas aderem a uma seita, a resposta, olhando esse caso, combina fatores: pertencimento e propósito. Ulloa oferecia uma explicação totalizante do mundo, com salvação para os escolhidos, carisma e controle social, líderes capazes de criar uma bolha, deslocando a crítica externa para a inveja ou incompreensão dos impuros. Linguagem de exceção, quando o grupo define que está acima da moral comum, porque sabe mais. A fronteira ética fica vulnerável. No processo, essa combinação aparece quando doutrina, poder social e ação criminosa se encontram. É nesse encontro que o sistema de justiça precisa atuar, e no Pará atuou com condenações. No caso da líder, absolveu por falta de prova direta de mando. No fim, a história de Altamira é um espelho duro. Ela expõe como crenças extremadas podem ser usadas para justificar barbaridades, como investigações mal conduzidas criam brechas, e como o tribunal do júri, com todas as suas imperfeições, tenta enquadrar a realidade possível a partir de evidências. Também é um aviso para o presente. Ideias perigosas não vêm em embalagens óbvias. Muitas vezes, elas chegam com palavras bonitas sobre evolução, luz e consciência, até que a conta, irrecusável, aparece nos corpos das vítimas. Se você quer que a gente continue abrindo processos, reconstruindo cronologias e mostrando o que está de fato nos autos, curta o vídeo, se inscreva no Cripta Brasil e ative as notificações. E deixa aqui nos comentários o que te parece mais decisivo em Altamira: as provas que levaram às condenações ou as controvérsias que ainda pairam sobre a investigação. O seu olhar crítico faz diferença.